Boa noite, professora Thais. Me chamo Bruna Daniela Monteiro Palheta, sou aluna do curso de Bacharelado em Nutrição do Polo da Uniaselv aqui do estado do Pará, em Paraupebas. E hoje eu vim aqui para apresentar o meu relatório do estágio em alimentação coletiva. Aqui é a missão, a visão da instituição, os valores. E aqui nesse slide eu coloquei uma fotozinha, né, para mencionar o que seria uma UAN, uma unidade de alimentação e nutrição. Aí aqui eu coloquei um breve resumo neste slide, né, para falar um pouquinho sobre a UAN, né? Para se ter uma boa qualidade de vida, saúde e bem-estar, é necessário haver uma alimentação saudável e segura. Desde a segunda metade do século XX, houve uma grande mudança nos padrões de vida da sociedade brasileira, devido ao desenvolvimento industrial que teve início neste mesmo período. Aí aqui uma introduçãozinha que eu coloquei, né, para falar um pouquinho, né, para entrar na parte do que seria a unidade de alimentação e nutrição. A unidade de alimentação e nutrição tem por objetivo fornecer refeições para coletividade sadia ou enfermas, contendo refeições equilibradas que atendam às necessidades nutricionais do grupo em questão. Essas refeições devem assegurar equilíbrio nutricional, qualidade e segurança alimentar, tudo dentro dos padrões exigidos pela lei. Aí aqui nesse próximo slide, professora, eu vou apresentar o local que eu realizei o meu estágio, que foi uma UAN que fica dentro do Hotel Vale da Serra, que foi inaugurado dia 15 de março de 2015 e é localizado em Paraupebas. O Hotel Vale da Serra oferece acomodações com restaurante, estacionamento privativo, gratuito, bar e lounge compartilhado. O restaurante do hotel tem na sua ideologia a cozinha de ingredientes associada à culinária brasileira tradicional e contemporânea. Aí nesse slide, professora, também eu coloquei, né, aí a fachada do hotel, que dentro do hotel fica a unidade de alimentação e nutrição, que é a parte do restaurante, né? É um lugar bem aconchegante, bem decorado, bem organizado, segue todos os padrões, né, das normas, das leis. Aí aqui nesse slide também eu já estou apresentando um pouquinho das atividades realizadas durante o estágio, né? Que foi a parte da aferição da temperatura, né? Nas bancadas, na parte fria, por exemplo, aqui nessa primeira foto do slide, é a parte que seria a parte das refeições aquecidas, né? Que a gente sempre tem que deixar entre 60 a 65 graus Celsius e na parte das refeições refrigeradas até no máximo 10 graus Celsius. Aí aqui também, já nesse slide, eu apresento, né, um pouquinho do que era o acompanhamento na parte de pré-preparo e cocção dos alimentos. Nesse primeiro slide, aqui tem essa sala, né, que era a sala de pré-preparo, que as moças ficavam, né, na parte de higienização das verduras, dos alimentos. Aí também contava com uma câmara fria. Aí tinha também uma parte de todos os alimentos, o que elas iam usar no dia, né, para o preparo das refeições. Ela fica entre, essa sala do pré-preparo, ela fica ela fica, na verdade, numa parte adjacente à sala de cocção, a cozinha, né?
E aqui nessa foto do meio está a parte da cozinha, né? Onde a gente já faz o preparo dos alimentos. Após vir da sala de pré-preparo, aqui no meio a gente já está na parte de cocção, né? Então, aqui as bancadas são todas padronizadas, em pedra de mármore, os utensílios são todos bem disponíveis também, para depois colocar as refeições prontas para levar para a sala de distribuição, né, para a área de distribuição. Aqui tem a cozinha tem 2 fogões industriais novos. Tem também o forno elétrico, tem a coifa, tudo bem padronizado. Aí aqui já é após, né, o pré-preparo, a cocção, aqui já é a área de distribuição das refeições. É bem distribuído, a gente tem um trabalho bem específico em relação à aferição da temperatura, sempre mantendo no padrão, na lei, né? Aqui é a rampa de distribuição das refeições quentes, sempre mantendo a temperatura entre 60 e 65 graus Celsius. Na parte das saladas, né, na parte fria também super bem dividida, para não ter esse cruzamento entre as refeições. E aqui, professora, foi uma atividade realizada que nós observamos que algumas coisas estavam assim, um pouquinho fora da conformidade, né, perante a RDC. Então, nós realizamos, né, fizemos a adaptação de um checklist para a gente sanar essas não conformidades. E esse checklist era aplicado bimestralmente e quinzenalmente, né? E aí, após a aplicação, nós verificamos, né, quais eram as não conformidades, aí nós aplicamos também, de acordo com o que nós queríamos sanar, um treinamento para poder adequar essas não conformidades. Aqui nesse slide, a gente pode apresentar que nessa primeira fotografia foi a parte que nós fizemos o treinamento, né? Após a gente verificar toda a questão da não conformidade, né? Teve pontos, nós verificamos que tinham pontos de maior não conformidade, e aqui já foi após a aplicação, né? Que a gente já conseguiu organizar mais. E aqui nesse slide, professora, a gente fez aqui um gráfico, né? Pode ver que tem o antes e o depois. Por exemplo, o antes já tinha bastante conformidade, mas a taxa de não conformidade estava um pouquinho alta, entre 19% e 20%. E após a aplicação do checklist e o treinamento, a taxa de não conformidade ficou entre 4,5%, baixou bastante, né? E nessa tabela aqui do lado, foi os pontos que nós verificamos a maior não conformidade, taxa de não conformidade, que foi aqui nessa parte de equipamentos móveis e utensílios, os manipuladores e a produção e transporte do alimento. E é do mais, professor, eu fiz uma breve conclusão, né, sobre o que foi o estágio para mim, né? A área de UAM é uma área muito desafiadora, é uma área que na faculdade a gente fala muito na teoria, né? Mas que na prática é completamente diferente, é desafiador, mas muito enriquecedor também. Para mim foi muito importante esse estágio. E eu concluí que a formação em nutrição oferece um leque muito vasto na área na qual se deseja escolher, e com certeza uma delas é o setor da UAM, que é um campo extraordinário, pois proporciona grandes aprendizados, como foi no decorrer do meu estágio, onde observei que o profissional nutricionista que escolhe trabalhar neste ramo tem grandes oportunidades de crescimento,
sua necessidade na área é importantíssima. Como, por exemplo, pode-se verificar a importância da implantação das BPFs em um estabelecimento produtor de alimentos. A implantação desta ferramenta é um processo contínuo que nunca deve cessar, sempre tendo adaptações e inovações que buscam a melhoria contínua dos produtos e do estabelecimento. O método foi prático e funcional, permitindo as não conformidades fossem sanadas e identificadas rapidamente e regularizadas de forma organizada. Então, professora, o que acontece? Ao terminar esse estágio, eu pude concluir que a UAN, que nós estávamos estagiando, ela, após algumas adequações, né, igual a gente falou lá no slide, eu pude verificar que ela está dentro do que a lei espera, né, de uma UAN. Eu quero agradecer minha participação aqui nesse relatório, foi muito bom e espero ter contribuído um pouquinho, né, para que eu conseguisse relatar tudo isso no meu trabalho. Obrigada, professora. Boa noite.